Olá, meu bem. Eu tô aqui respondendo as questões. Tá gravando? Tá gravando. Tô aqui respondendo as questões de português. Eu queria te mostrar uma muito boa, que é sobre regência nominal e verbal. Eu vou dar F11, que eu acho que no último vídeo ficou aparecendo essa aba aqui de cima, não ficou tão legal, mas aqui vai ficar bem mais divertido. Bem melhor, bem mais focado, talvez. Mas, tipo, está mais clean. Eu gostei, eu gosto mais assim. Vamos lá. Basicamente, ele dá um texto. Não sei se eu falei, mas é regência nominal e regência verbal. Basicamente dá um texto e fala o seguinte: no último período do texto, vamos analisar o último período do texto, vou marcar logo. O emprego da preposição de, subsequente aos dois pontos, deve-se à regência da forma verbal sentem. Primeiro, essa questão está errada. Por quê? Existe regência nominal e regência verbal. A gente tem que descobrir quem que pede essa preposição de. Quem pede essa preposição não é sentem. Quem sente, sente de alguma. Não faz muito sentido. Ela não pede uma preposição de. Então a gente tem que procurar quem é que pede. Aí a gente vai ler a oração por completo, a sentença por completo. E assim chegaram a uma conclusão mais sutil: de que pessoas felizes se sentem ainda melhores conforme ganham mais dinheiro. Eu vou parar por aqui, por mais que ela vá até aqui. A preposição de ela está sendo regida por outra palavrinha, por conclusão. Quem chega a uma conclusão, chega a uma conclusão de que pessoas felizes se sentem ainda melhores. O mais sutil é só um. Eu não sei se dá pra classificar como adjunto adverbial. Eu vou pesquisar agora pro ChatGPT, porque se eu tirar essa dúvida eu fico com uma cabeça mais tranquila. Aqui, ó. Vamos botar tudo entre aspas. Agora, mais sutil pode ser classificado como adjunto adverbial? Não, mais sutil não é adjunto adverbial. Vamos na estrutura. O núcleo de sintagma, conclusão, mais sutil é caracterizado como substantivo. Conclusão sutil, conclusão mais sutil. Mais sutil é um adjunto adnominal, ou mais especificamente um adjetivo, com valor de adjunto adnominal. Até chave, tu pergunta. Mais sutil caracteriza o que? A conclusão. Logo, ele modifica o substantivo, então é adjunto adnominal. Ok, faz mais sentido. Até porque não faz. É porque por ser mais, eu fico pensando, poxa, será que é um advérbio de intensidade? Eu fico meio me questionando sobre isso, mas no final das contas é um adjetivo. Sutil caracteriza a conclusão, então, mas mais sutil não transforma em um adjunto adverbial, mas sim num adjunto adnominal. Legal, bom saber. Isso aqui é só um adjunto adnominal, que dá uma característica à palavra, à conclusão que está chegando. Mas quem pede a preposição é o de. Só que, porra, eu pego e erro essa questão. É a questão 3. Você não fez muitas questões. Vou aqui nos comentários. Eu vejo o Ricardo. Eu não tenho dinheiro. Não posso pagar pro professor. Chego aqui. Vejo o Ricardo. Com todo respeito ao Ricardo. Dando a resposta errada. Ele falando que a preposição de empregada após dois pontos estabelece uma concordância com o verbo chegar. Sendo que não é chegar. Que é um dos casos de dupla regência. Verbo transitivo direto e indireto. Não. Quem chega a uma conclusão de que pessoas felizes, aí tem o complemento. Está errado. E 124 pessoas botaram certo. Botaram que ajudou. 124 pessoas entenderam errado a questão por causa desse cara. Por isso que a IA é tão importante. Você vê a resposta desse cara e fala, tá bom. Aí bota na IA e bota tipo. É interessante que você jogue na IA e fale a resposta. Quando tem muita ambiguidade. Olha, a banca marcou errado. Por quê? Porque ele vai tentar entender o motivo que a banca marcou errado. Às vezes ele até procura na internet o porquê e facilita a tua vida. Logo abaixo vem a mim, que ajudou muito. No último período do texto, entre aspas, e assim chegaram à conclusão mais sutil de que pessoas felizes se sentem ainda melhores conforme ganham mais dinheiro.
A preposição de não está diretamente ligada à regência do verbo sentem, mas sim à construção de que introduz uma oração subordinada substantiva. A preposição de faz parte da estrutura conclusão de que, sendo exigida pela regência do substantivo conclusão e não pelo verbo sentem, dessa forma errada. Olha o que a galera comentou aqui, ó. Tá vendo? O cara pegou o negócio aqui, ó. Um monte de gente que não tem clareza de nada tentando explicar algo que não dominam. É assim que funciona, colega. Não vou clicar em ajudou porque eu preciso que o da mim seja o primeiro. Então, esse cara a gente não bota ele pra cima porque senão o da mim desce e aí a galera vai ficar até mais confusa. Ó, a conclusão não é um objeto direto visto que está preposicionado. Isso aqui é um ponto bom também. Vou clicar aqui em ajudou porque faz sentido. Não dá pra dizer que é um objeto direto, sendo que ele já está preposicionado por uma, né? Legal. Vamos para a próxima. No penúltimo período do segundo parágrafo, penúltimo período, vamos de trás para frente. As aranhas tecem teias é o último, o penúltimo é esse aqui. Até aqui. Mas vamos ler o parágrafo inteiro, que eu gosto de entender o contexto. Por esses motivos, alguns cientistas cognitivistas descreveram a linguagem como uma faculdade psicológica, um órgão mental, um sistema neural ou um módulo computacional. Mas prefiro o simples e banal termo instinto. Ele transmite a ideia de que pessoas sabem falar mais ou menos da mesma maneira que aranhas sabem tecer teias. Agora o parágrafo que a gente vai analisar. A capacidade de tecer teias não foi inventada por alguma aranha genial, nem reconhecida. Calma. A capacidade de tecer teias não foi inventada por alguma aranha genial, não reconhecida e não depende de receber educação adequada ou ter aptidão para arquitetura ou negócios imobiliários. Como a gente está trabalhando regência verbal aqui nessa questão, provavelmente ele vai procurar alguma preposição, eu não vou chutar qual é, vamos descobrir agora, para poder trabalhar em cima dessa preposição. No penúltimo período do segundo parágrafo, o emprego da preposição de em de ter aptidão, aqui ó, deve-se à regência do termo capacidade. Vamos lá, quem tem capacidade de tecer teias. Olha, não sei, tá? Não sei. Ele está dizendo que capacidade rege a preposição de. Vamos descobrir. A capacidade de tecer teias. Ou de ter aptidão. Poxa, que questão difícil, né? A capacidade de tecer teias não foi inventada por alguma aranha genial não reconhecida e não depende de receber a educação adequada ou de ter. Vamos pensar. Eu acho que na verdade esse de tem que analisar a estrutura por completo para você imaginar e pensar, de acordo com o sentido também, do que esse de está se referenciando. Eu acho que é receber. Quem recebe, recebe a educação adequada ou. Tá, eu sei que não é a capacidade. Eu não sei qual que ele está regendo, mas eu. Assim, por mim, eu marco como errado. Posso estar errado, mas aí a gente descobre porque está errado e aprende. Ok, a gente tem absoluta certeza que o D de ter aptidão. O D da, do trecho de ter aptidão não está sendo regido pela palavra, pelo termo capacidade. Isso é óbvio. Mas agora, por qual que ele está sendo regido? É interessante saber, porque pode ter uma questão que vire e fale: por qual termo está sendo regido? Aí você entra na pica. Não posso falar pica no YouTube, né, meu bem? Foi mal. Falei de novo, né? Fogo. Vamos jogar aqui. Esse é o parágrafo e essa aqui é a questão. Agora a gente vai entender o porquê, né? Essa questão é muito parecida com a conclusão D que foi lá de cima. Vamos isolar o trecho. A capacidade de tecer teias não foi inventada e não pode receber educação adequada ou de ter aptidão para arquitetura. Ele cortou uma parte. A banca afirma: o emprego da preposição de em de ter aptidão deve-se à regência do termo capacidade. Quem está pedindo esse de? Vamos descobrir. Não depende
de receber a educação adequada ou de ter aptidão para arquitetura. O verbo é depender de algo. Eu falei sobre ele, né? Aqui, ó. Ah, eu falei sobre receber, ó. Não depende de receber alguma coisa ou de é é do verbo depender. Legal, 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 legal. Caraca, que legal. Talvez por uma falta de atenção, né? Mas o verbo era depender. Bacana, muito bom, muito bom. Vamos fazer análise sintática, legal. Eu gosto de análise sintática. Temos a capacidade de ter certezas não foi inventada e não depende de receber educação adequada ou de ter aptidão para arquitetura. Eu tô lendo aqui, ó. O verbo principal da segunda oração é depende. Isso é muito importante de saber, porque se eu soubesse que a segunda oração, o verbo mais importante é depende, talvez eu não tivesse com tanta dúvida em relação ao qual verbo está regindo a preposição de. Isso é bom, porque você tem que aprender. Aqui, ó. Agora vamos pro termo capacidade. A gente sabe que capacidade, ele aceita a preposição de. Isso é óbvio. E ele fala aqui, ó, é verdade que capacidade, o termo capacidade também costuma admitir o complemento com de. Capacidade de aprender, exemplos, né? Capacidade de aprender, de raciocinar, de resolver problemas. Mas no trecho cobrado, o de ter aptidão não está ligado à capacidade. Compare a capacidade de ter certezas, ligando aqui, sim, o de decorre da regência nominal de capacidade. Se fosse tudo juntinho ali, se não tivesse uma segunda oração começando aqui, né? Mas assim, o de decorre da regência nominal de capacidade. Aí agora, ligando a depende. Não depende de ter aptidão. Aqui o de decorre da regência do termo verbal depender. Correto. Maravilha, maravilha. Que questão bonita. E, ó, não muita gente acerta, tá? Vamos ver quantas pessoas fizeram essa questão? É uma questão consideravelmente nova, então deve ter umas 7.000 pessoas que fizeram. Não tem as estatísticas, mas com certeza muita gente fez já. Ó, a mim de novo aqui. Eu vou clicar sempre nela aqui porque muito, muito boa a resposta dela. Ambrósio, eu adoro esse nome. Porque eu lembro de O Mundo Sombrio de Sabrina. Tinha um cara que chamava Ambrose. Eu gostava dele. Assim, gostar mesmo. O cara era bom, bonito. Eu gostava. Era o melhor personagem de Sabrina. Ambrose. Era o primo de Sabrina, a cota negra da série. Tô brincando. Nem sei porque eu falei isso. No segundo parágrafo, a expressão este óbvio, segundo período, refere-se a quanto maior o esforço mental, maior o desconforto físico. Vamos ver se tem alguma ligação, né? Segundo parágrafo, aqui, ele quer saber se a expressão este óbvio não está perguntando do a, só do este. Refere-se a quanto maior o esforço mental, maior o desconforto físico. Ele quer saber se isso aqui está ligado a isso aqui. Vamos lá. Eu acho, como ele está perguntando sobre regência verbal, a gente tem que achar, primeiramente, qual o verbo principal da sentença. Vamos analisar aqui. Segundo o estudo, quanto maior o esforço mental, maior o desconforto físico, que não tem nenhum verbo, tá? Então não tem como haver uma regência verbal para cá. Tem como haver ligação. Qual é o este óbvio? É exatamente isso. Mas a questão é sobre regência verbal. Então eu não sei exatamente se ele quer pensar na lógica. Ele talvez queira pensar qual o verbo que está regendo ele, mas ele não está pedindo essa questão. Então eu vou marcar como certo. No segundo parágrafo, a expressão este óbvio refere-se a quanto maior o esforço mental, maior o desconforto físico. Apesar que a este óbvio está sendo regido por chegar. Quem chega, chega a este. Tadadã. Eu vou marcar como certo.
mas essa questão pra mim tá um pouco esquisita. Acertei, maravilha. Então ele só realmente queria saber a ligação. A ligação, o que é este óbvio? Era a, a parte. Quanto maior o esforço mental, maior o desconforto físico. Vamos para a próxima. Sexta. Acho que eu vou fazer esse aqui, que senão vai dar um vídeo muito grande e você. Eu quero que você assista por meia hora de vídeo respondendo questão é putaria também. Não pode falar putaria também, eu acho. Sei lá se pode, se não pode. O verbo esquecer admite dupla regência. Quem se esquece de alguma coisa, ou quem se esquece, esquece algo. Eu acho. Não, vamos ver. Dupla regência. Se acompanhado de pronome, deve também ser acompanhado de preposição, como sempre me esqueço de ter um bloco de notas à mão. No terceiro parágrafo, se não acompanhado de pronome, o verbo dispensa a preposição, como em para não esquecer a eventual ideia. Vamos deixar claro que isso aqui não é um pronome. Isso aqui não é uma preposição. Esse a aqui é artigo. Tá bom? Se fosse uma preposição, estaria craseado. Tá bom? Tem que saber a diferença entre a preposição e artigo para poder responder esse tipo de questão. Outro verbo presente no texto, que também admite dupla regência, segue a mesma regra que o verbo tá. Vamos lá, a gente tem que pensar o seguinte. Ele passou uma regra, que a regra é a seguinte: sempre que esse verbo estiver junto de um pronome, ele dispensa, não, ou melhor, sempre que ele estiver acompanhado de um pronome, ele tem uma preposição. E sempre que ele estiver sem pronome, ele não acompanha a preposição. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar isso, pegar esse verbo e aplicar nas mesmas frases que ele trouxe, pode ser, se funcionar, é claro, e ver se ele aceita uma preposição quando estiver junto de um pronome e se ele não aceita uma preposição quando não tem pronome. Vamos fazer o teste. Vamos lá, temos o pronome pessoal do caso oblíquo, se, e ele combina com pensar. Se pensar em algo, quem pensa, pensa em algo ou alguma coisa, ok. Então ele admite que com o pronome haja uma regência de preposição. Mas e sem? Como é que ele fez aqui? Para não pensar em alguma coisa, em algo, então ele, quando não tem a preposição, eu estou usando o mesmo exemplo que ele deu aqui, só que só empregado novamente. Inclusive seria até bom, essa questão vai demorar mais porque eu gosto desse tipo de questão, porque ele ensina muito. Eu vou no parágrafo onde isso aqui está empregado, porque pode dar um exemplo até melhor do que só substituir para cá. Mas normalmente em prova a gente vai querer só substituir aqui em uma frase simples para descobrir. Eu vou, na verdade, antes de ir aqui, eu vou tentar responder a questão para ver se eu acerto dessa forma, para ver se em prova daria para ser feito. Então pensar não é nascer. Eu nasço da minha mãe. Então, verbo nascer, quando temos um pronome pessoal do caso reto, eu, ele, é preposicionado. E quando não temos? Para não nascer da sua mãe. Para nascer da sua mãe. Então temos uma preposição, que é a preposição de mais o artigo a. Então nascer não cabe. Calma que eu fiquei agora sem ar, porque eu falo muito rápido. E meu nariz não entra tanto assim não. Vamos lá. Eu vou ir mais devagar. O verbo precisar agora. O verbo precisar. Eu preciso de alguma coisa. O eu é o nosso pronome. E o de é a nossa preposição. Então ele aceita. Agora, para não precisar de algo.
para precisar de algo. Então, ele vai precisar dos dois, então não se encaixa na mesma regra. Quem sabe, sabe algo ou alguma coisa. Eu não sei agora se é algo ou alguma coisa ou de algo. Interessante. Eu vou deixar o D aqui em hiato. Quem lembra, agora vamos para lembrar. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Quem lembra, lembra de. Quem lembra, lembra. Ó, tem um exemplo, tem uma forma boa de aprender isso, que é pensar no menino, tá? Aprendi com o Luiz Felipe. Quem lembra, lembra do menino. Quem lembra, quem lembra, lembra de algo ou do menino. Pronto, é assim. Então, eu me lembro do menino. É, para não lembrar do acontecido, para não lembrar, tá, lembrar pode encaixar, porque se a gente fizer a troca aqui, ó, nessa assim, nessa frasezinha, nesse trecho, para não lembrar a eventual ideia, pior que não é a, é da, porque rege a preposição de. Então acho que todos estão errados e eu sou um bosta que errou a questão. Vamos lá, a gente tem que. Acho que talvez eu tenha entendido errado a questão. O verbo esquecer admite dupla regência. Se acompanhado de pronome, deve ser acompanhado de preposição. Se não acompanhado de pronome, o verbo dispensa a preposição. Quem esquece, esquece de alguma coisa. Para não esquecer a eventual ideia. Tá, eu acho que a gente, na verdade, para responder a questão, tem que ir lá em cima sim. Então vamos lá. Mas é assim mesmo. Penúltimo período do primeiro parágrafo. Aqui. O verbo é pensar. Pense em quantas ideias. Pense, ele tem um pronome, né? Só que o pronome tá oculto, é um sujeito oculto. Pense você, ele tá no imperativo, né? No imperativo é pense você. Em quantas ideias não desapareceram para sempre por falta de algo que assim tivesse na memória e no mundo. Pensar para fixar, talvez. Para é preposição. Então pensar com certeza não é. Que questão complexa, vai te lascar, meu irmão. Nascer, empregado no segundo período do segundo parágrafo. O salmão sabe, não sabendo, o caminho certo para o lugar onde nasceu e onde deve depositar seus ovos. Quem sabe, sabe. Empregado no segundo, nascer. Onde nasceu. Quem nasce, nasce de alguém, né? Ou de alguma coisa. Quem nasce é. Mas ele empregou aqui o nascer. Quem nasceu? O salmão. Nós não temos um pronome aqui, nós temos um sujeito. Se fosse você, como era aqui em cima, eu vou de letra B. Eu já tô cansado dessa questão. Ai, que pecado. E eu já acertei essa questão antes, ó. Que bobeira, né? Agora eu tenho que entender, eu não tô entendendo por que eu errei essa questão. Vamos ver. Hum, eu não entendi ainda. Mas eu vou botar no chat GPT porque eu quero entender muito essa questão. Parece uma questão incrível. E talvez se eu tivesse pensado mais eu tinha respondido certo, mas vamos descobrir.
Ok, vamos lá. Analisando as alternativas. Pensar. Pensar pode ter regências diferentes. Pensar em algo, pensar algo, pensar em algo, mas não depende da presença do pronome, correto. Nascer, a mesma coisa. Precisar, a mesma coisa. Isso aqui é mais questão de treino, tá? Porque você tem que jogar isso na frase e descobrir. Quem precisa, precisa algo. Isso é raro. Tá, talvez eu tivesse errado nessa aqui. Mas eu. Não teria não, porque eu nunca pensaria precisar algo. Mas a alternância não decorre da presença do pronome. Legal. Vamos para a letra E. No segundo período do primeiro parágrafo aparece: preciso me lembrar disso. Observe. Sem pronome. Lembrei o nome. Lembro aquela história. Com pronome. Lembrei-me do nome. Lembrei-me daquela história. Pra mim não existia isso aqui, ó. Pra mim é sempre. Pra mim era sempre com preposição. Legal. Legal. Maravilha. Questãozinha boa. Tchau, meu bem. Eu vou desligar. Deu 26 minutos. Boa sorte.